A Med possui um pequeno quiosque na praia do Porto da Barra, em Salvador, onde vende quibes, esfirras e mate, garantindo o sustento de sua esposa e seus 9 filhos. Durante uma fiscalização da vigilância sanitária, o fiscal verificou que uma das luvas descartáveis utilizadas por a Med para o manuseio dos alimentos estava com um pequeno furo. Em razão disso, o fiscal decidiu pela interdição permanente do estabelecimento sob a alegação de grave risco à saúde dos seus clientes. Em relação à situação apresentada, assinale a opção que indica o princípio constitucional violado pelo fiscal. Alternativa A, o da razoabilidade ao aplicar uma penalidade sem proporcionalidade condizente com a situação. O da legalidade ao instituir sanção sem o devido processo legal. O da eficiência, tendo em vista o dano causado à economia local. O da impessoalidade, dado o fato de que ele puniu o comerciante baseando-se na sua incapacidade contributiva. E eu da segurança jurídica, afrontando o preceito de que ninguém será punido sem prévia combinação legal. Tá, vamos lá. Pessoal, aqui também uma questão que ela traz um exemplo prático que a gente tem que trazer, tem que exportar todas as informações do caso concreto e tentar assimilar com um princípio da administração pública, tá? Então vamos destrinchar o nosso enunciado aqui para a gente compreender melhor. O problema está dizendo que o Ahmed, pai das 9 crianças, que ele, comerciante, durante uma fiscalização da vigilância sanitária, foi autuado porque utilizava luvas descartáveis, sendo que uma delas estava com um pequeno furo, tá? E o Ahmed, ele é comerciante de produtos alimentícios. Em razão disso, o fiscal decidiu pela interdição permanente do estabelecimento, sob a alegação de grave risco à saúde dos seus clientes. Perfeito? Tá. Então, o que a gente tem que tomar primeiro aqui no nosso exemplo? A atuação do agente público, num primeiro momento, do fiscal, foi correta. Num primeiro momento, calma. Foi correta. Por quê? O agente público verificou, investido na função, porque ele é fiscal da vigilância sanitária, então ele tem competência para isso, ele verificou que tinha uma irregularidade, que era a luva furada, e está mexendo com o alimento, tudo está certo, autuou o Ahmed, penalizou o Ahmed por aquela conduta, tá? Mas o exemplo já nos adiantou, foi violado um princípio. Então a gente tem que verificar qual princípio foi violado com essa conduta do agente em penalizar o comerciante. Vamos lá, vem aqui comigo. Em relação à situação apresentada, assinale a opção que indica o princípio constitucional violado pelo fiscal, tá? Letra A. Da razoabilidade ao aplicar uma penalidade sem proporcionalidade condizente com a situação. Então, aqui, pessoal, é a questão que, no nosso ver, aparenta ser a correta. Porque a atuação do agente público, ela não foi incorreta, ela não foi ilegal. Ela tinha respaldo jurídico. Tinha respaldo jurídico. Penalizar um indivíduo que violou normas ali da vigilância sanitária. Contudo, a mão do Estado foi muito mais pesada do que a mão do indivíduo que praticou a irregularidade. Foi desproporcional. É a mesma coisa de eu querer colocar um indivíduo na cadeia por 20 anos porque ele subtraiu uma bicicleta. Não tem lógica, é desproporcional. A violência do Estado é maior do que a violência praticada pelo particular. Eu aplico esse raciocínio também no direito administrativo. Então o Estado ele tem a competência para penalizar ilícitos administrativos, contudo, ele tem que não só pegar as penalidades previstas em lei, como também adequar com a gravidade do caso concreto. E aqui, no nosso ver, o Ahmed não praticou um ilícito tão grande assim. Um furo numa luva não acarreta uma interdição do seu estabelecimento comercial. Foi totalmente desproporcional e desarrazoável. Por isso que a gente fala que a razoabilidade foi violada no presente caso, porque o agente público tinha que fazer um juízo, naquele momento tinha que avaliar a conduta praticada pelo Ahmed com as punições que a lei traz.
Então, a gravidade tinha que ser proporcional à punição. Aqui, a gravidade foi pequena e a punição foi muito maior. Por isso a gente entende que aqui teria violado a razoabilidade. Mas vamos olhar as outras questões aqui. Então, pelo menos aqui seria a nossa alternativa correta. Alternativa B. Foi violado o princípio da legalidade ao instituir sanção sem o devido processo legal. Pessoal, aqui vocês vão estudar mais adiante em atos administrativos, em poderes da administração. Vocês vão ver que o Estado, a administração, ela tem um poder de polícia. O que seria esse poder de polícia? É uma prerrogativa que a administração tem de intervir na vida privada do particular para concretizar o interesse público, inclusive aplicar penalidades, sem devido processo legal. É auto-executório. Então, o Estado verifica uma infração, ele já aplica. Não precisa juiz ratificando, juiz concedendo, decidindo por essa penalidade. O Estado, ele mesmo, de forma livre, claro, obviamente fundamentada, pode aplicar essa penalidade. Tá? Então, nesse caso, não foi violado o princípio da legalidade. O fiscal tem competência e tem o dever de, quando verificar irregularidades, aplicar de imediato as sanções cabíveis. Tá? Então, aqui, no nosso ver, não teve violação alguma ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade foi cumprido aqui. Princípio da eficiência, tendo em vista o dano causado à economia local. Tá? Economia local não tem lógica, porque a administração pública ela não está interessada nessa economia local. Apesar que o interesse da coletividade é um grupo pequeno. O interesse da administração é o interesse da máquina pública e da coletividade. Então, não seria aqui princípio da eficiência. Tá? Princípio teria violado o princípio da impessoalidade, dado o fato de que ele puniu o comerciante baseando-se na sua incapacidade contributiva. Aqui, pessoal, em momento algum, o exemplo nos falou que o que levou o agente público a penalizar foi condições pessoais do Amed. Então, se fosse pelo caso dele ser feio, de ser bonito, enfim, aí sim a gente teria uma violação do princípio da impessoalidade. Mas aqui não. O que o levou foi o fato do furo da luva. Então, se o exercício não nos trouxe essa informação, a gente desconsidera, tá? E a alternativa E, da segurança jurídica, afrontando o preceito de que ninguém será punido sem prévia combinação legal. Também não. Porque tem essa punição no nosso ordenamento da interdição, tá? É uma punição que ela está prevista ali no rol das infrações que está à disposição do Estado. O Estado pode praticar. Vai ter que praticar de forma proporcional, de forma razoável. Que a gente entende que foi desrazoável. Tá? Mas vamos olhar o nosso gabarito. E aqui verificamos que realmente a resposta correta é a A, pois a medida foi correta no primeiro momento, mas excedeu os limites da razoabilidade. Então, o nosso amigo fiscal, ele tinha até um passo para tomar e aplicar a medida correta, como se ele tivesse dado 7 passos à frente. Ele extrapolou o razoável para aplicar a sua medida. Aplicou uma medida que tinha respaldo legal, mas totalmente desequilibrada com a infração praticada.